Os Estados Unidos são conhecidos por muitas coisas, mas há mais nesta nação do que estereótipos da internet. Veja essas descobertas recentes, a maioria das quais você não esperaria, desde um crânio em uma loja de segunda mão até um misterioso objeto de 24 metros encontrado na praia. Aqui estão 20 coisas chocantes recentemente descobertas nos Estados Unidos. Número 1. Crânio em loja de segunda mão. Você realmente precisa ter cuidado com o que compra em uma loja de segunda mão. Às vezes você encontra boas ofertas, mas há momentos em que descobre coisas mais incomuns, como, por exemplo, um crânio humano. Foi exatamente isso que um antropólogo descobriu enquanto passeava pela seção de Halloween da loja de antiguidades Paradise Vintage Market, em Fort Myers, Flórida, em 2023. Devido à sua prática, ele sabia que o crânio que estava olhando não era uma decoração comum, mas sim um crânio humano real. As autoridades foram imediatamente contatadas. O escritório do xerife do condado de Lee foi chamado, e testes preliminares confirmaram que o crânio era humano, estimado em cerca de 75 anos. Segundo a capitã Anita Ard, do escritório do xerife do condado de Lee, o crânio não apresentava sinais de trauma e não foi preservado por meios suspeitos, descartando um jogo sujo. Então, como o crânio acabou na loja de segunda mão? Segundo a proprietária da loja, Beth Meyer, o crânio fazia parte de uma unidade de armazenamento comprada em 2022. Ela ficou tão surpresa quanto todos os outros com a descoberta e cooperou totalmente com as autoridades. O antropólogo que encontrou o crânio sugeriu que ele poderia ser de um nativo americano, abrindo a possibilidade de devolvê-lo a uma tribo local, se isso for confirmado. Portanto, se você encontrar uma decoração de crânio, é melhor verificar 2 vezes se é realmente falsa antes de comprá-la. Número 2. Objeto de 24 metros. Em 2022, vários frequentadores de praias na Flórida ficaram perplexos ao ver um objeto misterioso saindo da areia. O referido objeto mediu impressionantes 24 metros de comprimento, e nenhum dos moradores tinha ideia do que era. Felizmente, arqueólogos marítimos intervieram. Após examinarem o objeto de 24 metros, os arqueólogos concluíram que provavelmente era um naufrágio do século XIX que havia sido enterrado por muito tempo sob a praia da Flórida. Os especialistas acreditam que pode ter sido um navio cargueiro que navegava perto da costa da Flórida, possivelmente até atravessando o Atlântico. O mais impressionante é o fato de que, se não fosse pela erosão exacerbada pelos últimos 2 furacões, o naufrágio teria permanecido escondido por décadas ou mais. Por enquanto, a equipe arqueológica planeja documentar e preservar o naufrágio como ele está. Movê-lo seria caro e poderia danificar a estrutura, então ele permanecerá protegido pela areia e pelo mar. Número 3. Ovo dourado. Em 30 de agosto de 2023, pesquisadores da expedição Seascape Alaska 5, lançada pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, encontraram algo que imediatamente chamou sua atenção no fundo do oceano: um orbe dourado. Este orbe foi encontrado a 3 quilômetros abaixo da superfície do oceano e mediu cerca de 10 centímetros de diâmetro. A equipe da NOAA usou um veículo operado remotamente para explorar as profundezas e, durante uma de suas imersões, encontraram este objeto em forma de cúpula brilhante que os deixou perplexos. Inicialmente, os pesquisadores pensaram que o orbe dourado era uma esponja morta presa a um pedaço de coral. Mas parecia que esse orbe dourado não era um espécime simples. Eles também pensaram que poderia ser um caso de ovo, e que a classificação desse orbe dourado finalmente ficaria clara após obtê-lo e analisá-lo no laboratório. Mas esse não foi o caso. Apesar do exame minucioso no navio, os cientistas não conseguiram identificar definitivamente o orbe. Tudo o que os pesquisadores puderam concluir foi que o misterioso orbe dourado é de origem biológica, o que significa que veio de um ser vivo. Qual ser vivo, no entanto, é a grande questão. Novamente, pode variar de um ovo de tubarão ou arraia a um pepino do mar, ou uma espécie não identificada. Ainda estamos para descobrir a verdade. Número 4. Dente de mastodonte.
Julian Gagan, um menino de 6 anos de Michigan, fez uma descoberta extraordinária enquanto caminhava com sua família na reserva natural Dinosaur Hill, em Rochester Hills. Durante a caminhada, Julian sentiu algo debaixo do pé em um riacho e pegou o que inicialmente pensou ser um dente de dragão. O dente pode não ter vindo de um animal mítico, mas seu verdadeiro dono é igualmente impressionante. A família de Julian inicialmente pensou que o menino havia encontrado um dente de dinossauro, mas após algumas pesquisas e consultas com especialistas do Museu de Paleontologia da Universidade de Michigan, foi confirmado que Julian havia encontrado um dente de mastodonte, especificamente o molar superior direito de um mastodonte juvenil, criaturas que viveram há mais de 10.000 anos. Os mastodontes eram grandes criaturas parecidas com elefantes que vagavam pela América do Norte até que foram extintos há cerca de 10.000 anos. A descoberta de Julian é particularmente rara e valiosa para pesquisadores que estudam esses animais antigos. O dente em si tem o tamanho de um punho com saliências distintivas na coroa, que ajudaram os paleontólogos a identificá-lo como pertencente a um mastodonte. O Museu de Paleontologia da Universidade de Michigan ficou encantado com a descoberta e convidou Julian para uma visita nos bastidores em troca da doação do dente ao museu. Essa descoberta incrível despertou o interesse de Julian pela paleontologia e agora ele sonha em seguir essa carreira. Bem, essa é uma descoberta emocionante. Número 5. Maior piton da Flórida. Em 2022, a maior piton birmanesa já vista na Flórida foi descoberta nos Everglades por pesquisadores. Esta colossal cobra fêmea mediu quase 5,5 metros de comprimento e pesava impressionantes 98 quilos. Esta serpente enorme foi descoberta por uma equipe da Conservancy of Southwest Florida usando um método de rastreamento único envolvendo cobras exploradoras. A equipe implantou rastreadores GPS em pitons machos, que então levaram os pesquisadores às fêmeas maiores, muitas vezes carregadas de ovos. Este método provou ser bem sucedido quando uma cobra exploradora de 3,5 metros, chamada Dionísio, levou a equipe a uma fêmea massiva. Após uma luta intensa, a equipe conseguiu capturar a piton e transportá-la para estudos adicionais. Normalmente, animais selvagens são capturados, marcados e depois soltos novamente, mas é diferente para as pitons birmanesas. Essas criaturas nem deveriam estar na Flórida para começo de conversa. Essas cobras são nativas do Sudeste Asiático e foram provavelmente introduzidas na natureza da Flórida devido a donos de animais irresponsáveis que as liberaram na natureza. Como resultado, seus números no estado são incontroláveis hoje, afetando a vida selvagem local. Acredita-se que essas criaturas sejam responsáveis pelo declínio da população de mamíferos locais na área. O que é mais assustador é que uma piton maior ainda pode estar à espreita na Flórida hoje. Número 6. Mamute. James Bristol estava simplesmente instalando um sistema de drenagem em sua propriedade perto de Chelsea, Michigan, quando se deparou com algo enorme. Enquanto cavava, ele pensou ter encontrado um osso de vaca. Quando cavou mais, porém, percebeu que havia descoberto algo muito mais significativo. Ele então contatou a Universidade de Michigan para obter ajuda. Uma equipe de paleontólogos liderada por Daniel Fisher rapidamente organizou uma escavação que teve que ser concluída em apenas um dia devido à intensa temporada de colheita. A equipe desenterrou cerca de 20% dos ossos do mamute, incluindo o crânio, 2 presas, várias vértebras, costelas, a pelve e ambas as omoplatas. Os pesquisadores estimam que o animal pode ter vivido entre 11.000 e 15.000 anos atrás, e provavelmente era um macho adulto na casa dos 40 anos, pesando cerca de 9 toneladas. Os pesquisadores também notaram que os ossos do mamute tinham marcas de corte, sugerindo que no passado, humanos antigos de alguma forma abateram este mamute e fizeram dele sua refeição. Número 7. Cachorro preservado. Este é Stucky, um dos cachorros mais infames da Geórgia. Stucky, como foi carinhosamente chamado, é um cachorro mumificado descoberto por lenhadores na Geórgia dentro de um carvalho.
É seguro dizer que todos ficaram aterrorizados quando viram o animal preso dentro do tronco oco da árvore. Os locais especularam que Stuckey estava perseguindo um pequeno animal, provavelmente um guaxinim ou esquilo, para dentro da árvore oca em algum momento dos anos 1960. O cachorro subiu mais alto dentro da árvore até ficar preso, incapaz de se virar para escapar. Talvez seu dono nunca tenha notado para onde ele correu, o que resultou neste cenário sombrio. Normalmente, o corpo do animal teria simplesmente se decomposto normalmente. Acontece que a árvore onde Stuckey ficou preso continha taninos, conservantes naturais frequentemente usados no curtimento de peles de animais. Esses taninos ajudaram a evitar que o cachorro se decompusesse. Além disso, a estrutura oca da árvore criou um efeito de chaminé, permitindo que o ar fluísse para cima e carregasse o cheiro do animal morto, que de outra forma atrairia insetos e carniceiros. Esse fluxo de ar também manteve o interior da árvore seco, contribuindo ainda mais para o processo de mumificação. Em resumo, Stuckey foi mumificado acidentalmente dentro da árvore. Hoje, Stuckey está em exibição no Museu do Mundo Florestal do Sul, em Waycross, Geórgia, onde os visitantes podem ver esta múmia natural única de perto. Número 8. Cobra de 2 cabeças. Em outubro de 2020, uma família na Flórida recebeu um presente inesperado de seu gato, chamado Olive, uma cobra. Não qualquer cobra, mas uma com 2 cabeças. Sim, você ouviu certo. A cobra, uma juvenil da espécie Coluber constrictor priapus, foi trazida para dentro da casa da família por Olive, que a deixou no chão da sala. A família Rogers, inicialmente chocada com a descoberta incomum, deu à cobra o nome de Dos, que significa dois em espanhol. Dos tem uma condição conhecida como bicefalia, onde um embrião começa a se dividir em gêmeos idênticos, mas não consegue se separar completamente, resultando em 2 cabeças em um corpo. Cada cabeça opera independentemente com seu próprio cérebro, olhos e língua, o que dificulta a coordenação, especialmente na hora de comer ou escapar de predadores. Essencialmente, é como ter 2 cérebros controlando um único corpo. Houve vários casos em humanos, e é igualmente desafiador para os animais, se não mais. E assim, dada a dificuldade que os animais bicefálicos enfrentam na natureza, como dificuldades em se alimentar e evitar perigos, Dos foi levado pela Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida para garantir que Dos sobrevivesse e, com sorte, vivesse sua vida esperada. Número 9. Monstro na parede. Se você ouvir zumbidos vindos de suas paredes, é melhor verificar porque pode estar passando pelo mesmo problema da família Class. A família Class reside na Carolina do Norte e, um dia, sua filha começou a reclamar de um monstro vivendo em seu quarto. A pequena, chamada Sailor, assistiu a um desenho animado antes de suas reclamações, o que levou seus pais a pensarem que sua filha estava simplesmente com uma imaginação fértil. Não demorou muito até perceberem o quão errados estavam. O barulho nas paredes persistia e abelhas começaram a aparecer pela casa. Foi então que os pais de Sailor perceberam o que estava acontecendo. Após chamar a ajuda de um apicultor chamado Curtis Collins, a família Class descobriu que havia uma colônia de impressionantes 50.000 abelhas atrás das paredes de sua casa. Junto com esse enxame, havia cerca de 45 quilos de favos de mel escondidos atrás da parede de sua casa. O processo de remoção das abelhas foi extenso, envolvendo múltiplas extrações, usando um aspirador reverso para realocar as abelhas com segurança. Apesar da provação, que incluía lidar com pisos pegajosos de mel e sacos de abelhas mortas, a família apreciou os esforços do apicultor. No entanto, o serviço veio com um preço elevado de cerca de $20.000. Número 10. Cerejas. Recentemente, arqueólogos na propriedade de Mount Vernon de George Washington descobriram outro remanescente nostálgico da década de 1770, 2 garrafas de vidro contendo cerejas de 250 anos. Essas garrafas, datadas de meados do século XVIII, foram encontradas enterradas sob um piso de tijolos colocado na década de 1770, durante um grande projeto de revitalização da mansão histórica.
A descoberta foi feita em uma cova de armazenamento no porão da mansão, um espaço provavelmente usado para preservar alimentos e outros itens. As garrafas estavam intactas e ainda continham líquido, junto com caroços de cereja, caules e cerejas inteiras. Quando as garrafas foram abertas, o conteúdo ainda emitia um aroma semelhante ao das flores de cerejeira, uma característica familiar da região na primavera. Os pesquisadores acreditam que as cerejas foram colhidas em Mount Vernon, possivelmente antes da Guerra Revolucionária, e armazenadas para uso futuro. O método de preservação, secando as cerejas o máximo possível antes de selá-las em uma garrafa e enterrá-las, era uma prática comum no século XVIII para garantir que as frutas permanecessem comestíveis por longos períodos. Acredita-se que as garrafas tenham sido fabricadas na Europa, provavelmente importadas durante a época de Washington. Número 11. Invasão de cigarras. Se você mora no meio oeste e sudeste dos Estados Unidos, como Illinois, Indiana, Geórgia e Alabama, já deve ter experimentado a invasão de cigarras. Isso pode parecer exagero, mas no início deste ano, os Estados Unidos vivenciaram um evento extraordinário, um raro fenômeno de duplo ciclo que resultou no surgimento de bilhões de cigarras. Normalmente, dividimos as cigarras por ciclos. Este ano, o ciclo 13 e o ciclo 19, que tem ciclos de vida de 17 anos e 13 anos, respectivamente, emergiram juntos. A última vez que isso ocorreu foi em 1803. As cigarras são conhecidas por seus chamados de acasalamento altos, que podem atingir até 100 decibéis. Esses chamados fazem parte de um ritual de acasalamento que dura um mês, durante o qual os insetos se acasalam, põem ovos e depois morrem, deixando para trás suas carcaças. Isso definitivamente é algo perturbador de se testemunhar. O que é pior? Esses insetos podem ser um verdadeiro incômodo se decidirem se estabelecer perto da sua casa. Mas, além do barulho alto e do grande número, as cigarras são inofensivas para os humanos. Número 12. Dinossauro parecido com um papagaio. Recentemente, pesquisadores descobriram um dinossauro parecido com um papagaio que uma vez vagou pela América do Norte ao lado do formidável Tyrannosaurus Rex. Este dinossauro bizarro agora é chamado de Hesperornithoides miesleri. Esta nova espécie pertence a um grupo de dinossauros conhecidos como Alvarezsauridae, que eram pequenos, sem dentes e com bico, muito semelhantes aos pássaros modernos, mas maiores e mais intimidadores. O espécime deste dinossauro foi descoberto na formação Hell Creek, um rico local de fósseis no oeste da América do Norte, conhecido por seus restos do final do período Cretáceo, datando de cerca de 66 milhões de anos. À medida que descobrimos mais fósseis, aprenderemos mais sobre o tipo de ambiente que a América do Norte tinha muito antes de os humanos prosperarem na região. Número 13. Reserva de lítio. Recentemente, cientistas descobriram algo surpreendente sob a Pensilvânia, uma reserva de lítio. O lítio é um elemento relativamente raro e, apesar de sua escassez, é usado como o principal ingrediente nas baterias recarregáveis encontradas em seu telefone, carros híbridos, bicicletas elétricas, qualquer coisa com baterias. Dito isso, sua fonte é importante. É por isso que os especialistas ficaram agradavelmente surpresos quando descobriram que a água residual do fraturamento hidráulico no Xisto Marcellus contém vastas quantidades deste elemento escasso. Este reservatório poderia potencialmente suprir até 40% da demanda de lítio dos Estados Unidos. O lítio foi encontrado na água residual produzida pelo fraturamento hidráulico, um processo que injeta fluido de alta pressão em rochas subterrâneas para extrair gás natural. Tipicamente, esta água residual é considerada um problema de descarte, mas os pesquisadores do Laboratório Nacional de Tecnologia de Energia descobriram que ela contém quantidades substanciais de lítio, transformando um produto de descarte em um recurso valioso. Testes laboratoriais indicam que o lítio pode ser extraído desta água residual com até 90% de eficiência. Atualmente, os Estados Unidos dependem fortemente de importações de lítio, principalmente da Austrália, Chile e China. A descoberta na Pensilvânia poderia reduzir essa dependência e apoiar as metas de produção doméstica estabelecidas pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos.
Infelizmente, devido aos riscos ambientais, a extração deste lítio pode não ser realizada até que um método melhor seja descoberto. Número 14. Peixe gigante. Em 3 de junho de 2024, um raro e massivo peixe-lua foi encontrado na praia de Gerhardt, no Oregon. Este peixe gigante, que mediu 2 metros e 20 centímetros de comprimento, chamou a atenção de locais e pesquisadores. O peixe-lua, também conhecido como mola tecta, é uma criatura que se pensava habitar apenas as águas temperadas do hemisfério sul. Com este avistamento no Oregon, é possível que essas criaturas possam viajar mais longe do que inicialmente acreditávamos. Diferente de outras espécies de peixe-lua, o mola tecta tem a pele mais lisa e características morfológicas distintas. Este espécime específico encontrado no Oregon é um dos maiores já registrados. Na verdade, pode ser o maior entre sua espécie. Número 15. Peixe com dentes humanos. O que é mais fascinante do que um peixe maior que um adulto? Um peixe com dentes humanos. Parece assustador, certo? Isso foi exatamente o que Charlie Clinton, de 11 anos, pescou em um lago de bairro em Oklahoma, em julho de 2023. A captura incomum se revelou um pacu, um peixe sul-americano intimamente relacionado com a piranha. Ao contrário de seus primos de dentes afiados, os pacus têm dentes molares planos que se assemelham de forma impressionante aos dentes humanos. Agora, esta espécie de peixe não tem motivos para estar em Oklahoma, afinal, os pacus são nativos da bacia do rio Amazonas. No entanto, nos últimos anos, esta espécie se tornou popular no comércio de animais exóticos. Os pacus podem facilmente crescer mais que seus tanques, e alguns donos simplesmente os liberam nos corpos d'água locais. Embora isso pareça a melhor coisa a se fazer, liberar um animal de estimação exótico significa introduzir uma espécie invasora que pode destruir a vida selvagem local. O pacu que Charlie pescou pode ser um dos muitos que foram destinados a ser mantidos como animais de estimação e foram liberados nos corpos d'água locais deliberadamente ou acidentalmente. Independentemente de sua origem, o peixe causou bastante alvoroço na comunidade. A mãe de Charlie, Jana, inicialmente pensou que seu filho estava exagerando em suas afirmações até ver os dentes do peixe. É desnecessário dizer que ela não ficou nada satisfeita com os dentes brancos do peixe. Eu também não ficaria. Número 16. Aranhas voadoras. Tem medo de aranhas? Então você deve ter sofrido recentemente se mora em algumas partes da Califórnia. Afinal, um fenômeno estranho está acontecendo em algumas partes do estado. Aglomerados de aranhas estão caindo do céu. Um fenômeno raro, mas já observado, conhecido como ballooning. Este processo natural envolve aranhas jovens ou filhotes de aranha liberando fios de seda, que captam o vento, permitindo que viajem para novos locais. Este ano, o ballooning se tornou particularmente notável em todo o norte da Califórnia, incluindo áreas como São Francisco, São José e Monterrey. Normalmente, o ballooning ocorre quando as populações de aranhas experimentam um boom, muitas vezes devido a condições climáticas favoráveis. As recentes chuvas intensas na Califórnia levaram a um aumento no crescimento das plantas, o que, por sua vez, sustenta um maior número de insetos e aranhas. Esse boom, combinado com as temperaturas quentes, resultou em um número significativo de aranhas jovens se lançando ao ar. As aranhas usam sua seda não apenas para pegar o vento, mas também para aproveitar as correntes elétricas naturais na atmosfera, permitindo que viajem a até 4.828 metros de altura e até mesmo através dos oceanos. Este método de dispersão ajuda as aranhas jovens a encontrar novos habitats sem competir com seus irmãos. Embora este fenômeno seja benéfico para as aranhas, pessoas que têm medo mortal delas têm dificuldades para ficar do lado de fora. Número 17. Buraco misterioso. Agora vamos para o estado de Washington. Este buraco é um dos maiores mistérios do estado. A história começou quando um homem chamado Mel Waters ligou para um programa de rádio noturno popular. Waters ligou para o programa esperando compartilhar a história de um poço aparentemente sem fundo que encontrou em sua propriedade perto de Ellensburg.
Washington. Segundo Waters, o buraco tinha cerca de 2 metros e 7 centímetros de diâmetro e era revestido com tijolos colocados à mão, estendendo-se por cerca de 4 metros e 6 centímetros para baixo. Ele afirmou que usou uma linha de pesca para medir a profundidade do buraco e descobriu que tinha pelo menos 264 mil metros de profundidade. Agora, para comparação, o buraco mais profundo feito pelo homem tem uma profundidade de 12.262 metros. Se o buraco de Mel fosse real, seria um buraco sem precedentes, perfurando em direção ao núcleo do nosso planeta. Waters também afirmou que, apesar de sua profundidade, o buraco nunca produzia um eco. Isso não é a única coisa bizarra sobre o buraco. Os moradores locais usavam o buraco para descartar lixo, mas ele nunca se enchia e os animais o evitavam a todo custo. Em uma das alegações mais bizarras, Waters contou que um vizinho jogou seu cachorro sem vida no buraco. E mais tarde, Waters viu o mesmo cachorro vivo. Muitos ficaram intrigados com as histórias de Waters e, no entanto, nada sobre suas alegações foi confirmado, incluindo a existência do buraco. Número 18. Jogo de tabuleiro para ser jogado daqui a milhares de anos. Recentemente, um designer de jogos nos Estados Unidos ganhou atenção por desenvolver um jogo que você não pode jogar ainda. Este jogo é intitulado Um Jogo para Alguém. O jogo único foi projetado não apenas para o presente, mas para uma civilização futura distante, possivelmente até depois que a nossa sociedade atual tenha desaparecido. Jason Rohrer afirmou que foi inspirado por jogos antigos como o Mancala e pela visão a longo prazo dos construtores de catedrais que nunca viram seu trabalho concluído. E assim, ele criou um jogo que nem ele nem ninguém vivo hoje pode vir a jogar. Ele fez um tabuleiro de jogo e peças com 30 quilos de titânio, um dos materiais mais resistentes do planeta. O tabuleiro mede 46 centímetros por 46 centímetros e todo o conjunto foi projetado para resistir ao teste do tempo. Para preservar as regras e garantir que sejam compreensíveis pelos futuros descobridores, Rohrer as escreveu meticulosamente em 3 pedaços de papel de arquivo livre de ácido, selados em um tubo de vidro Pyrex e colocados em um cilindro de titânio. Em seguida, foi enterrado em algum lugar no deserto de Nevada, longe de estradas e áreas povoadas. Nem mesmo Rohrer sabe a localização exata, pois ele se afastou sem olhar para trás após enterrá-lo. No entanto, ele possui as coordenadas GPS, que compartilhou de maneira enigmática na Conferência de Desenvolvedores de Jogos de 2013. Rohrer apresentou seu conceito de jogo sem revelar suas mecânicas, garantindo que seu mistério permaneceria intacto até sua eventual descoberta. Ele distribuiu envelopes contendo 900 coordenadas GPS diferentes para cada participante, totalizando mais de 1 milhão de possíveis localizações. Segundo seus cálculos, se uma pessoa procurar um local a cada dia, o jogo pode ser desenterrado em cerca de 2.700 anos. Número 19. A Besta de Bray Road. Uma história bizarra tem assombrado o Wisconsin por décadas. A Besta de Bray Road. A história desta besta remonta a 1936, quando ocorreu o primeiro avistamento relatado. Testemunhas descreveram a besta como uma grande criatura peluda humanoide, com cerca de 1,80 m a 2,10 m de altura, coberta de pelos, com uma cabeça que se assemelhava a um lobo ou a um cachorro grande. Frequentemente é relatado que tem olhos vermelhos ou laranja brilhantes e longas garras afiadas. Diferente da vida selvagem típica, esta criatura é dita mover-se sobre 2 pernas e às vezes em 4. Muitos acreditam que esta entidade simplesmente desapareceria, e ainda assim, os avistamentos aumentaram no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Em vez de ser esquecida, as histórias sobre esta besta se tornaram mais conhecidas. Um dos avistamentos foi relatado por Loriane Endrizzi, em 1989. Ela afirmou que, enquanto dirigia para casa tarde da noite, viu uma besta ajoelhada à beira da estrada, segurando o que parecia ser uma carcaça de animal em suas garras. A criatura supostamente se virou e olhou para ela, um encontro que a deixou profundamente abalada. Ela rapidamente dirigiu para longe da criatura e nunca mais a viu.
Outro encontro significativo ocorreu na noite de Halloween em 1991. Doris Gibson afirmou que bateu em algo com seu carro e, ao inspecionar os danos, foi perseguida de volta ao seu veículo pela besta. Ela a descreveu como maior que um humano e capaz de correr de maneira anormalmente rápida. Mas, é claro, há uma razão pela qual esta besta ainda é considerada uma criptozoologia. Nenhuma prova definitiva de sua existência foi descoberta. Para alguns, esta suposta besta é apenas um animal mal identificado. Para aqueles que a viram, no entanto, é uma besta real que pode ou não ainda estar rondando as estradas rurais de Wisconsin. Número 20. Rancho Skinwalker. Talvez você já esteja familiarizado com essas entidades. É provável que muitos de vocês também já estejam familiarizados com o mistério que cerca o Rancho Skinwalker, localizado no condado de Uintah, em Utah. Este lugar continua sendo um dos pontos de discussão paranormal e sobrenatural mais comentados de todos os Estados Unidos. Até as tribos Ute e Navajo há muito consideram a área como amaldiçoada. Eles acreditam que skinwalkers habitam a terra. Na lenda Navajo, skinwalkers são bruxas que mudam de forma e às vezes assumem a forma de um animal, mas ainda se movem de maneira estranha como um humano. Até hoje, porém, a área mantém sua infâmia. Na verdade, nos anos 1990, o bilionário Robert Bigelow comprou a propriedade principalmente para conduzir uma série de estudos secretos financiados pelo Pentágono. Esta iniciativa visava entender e potencialmente aproveitar as forças misteriosas em jogo. As pesquisas de Bigelow descobriram inúmeras anomalias, mas muitas descobertas permanecem classificadas. Hoje, o Rancho Skinwalker é de propriedade do magnata imobiliário Brandon Fugal, que continuou a busca para desvendar seus segredos. Vários documentários e programas foram feitos sobre este lugar misterioso, e ainda assim, o mistério por trás deste lugar ainda persiste. O ambiente do rancho parece resistir a explicações fáceis. Cientistas registraram altos níveis de radiação, campos eletromagnéticos incomuns e até efeitos físicos em humanos, como doenças e ferimentos inexplicáveis. Apesar dessas descobertas, muitas questões permanecem sem resposta. Sei que perdemos alguns lugares nos Estados Unidos, então fique à vontade para adicionar outras descobertas bizarras nos comentários abaixo. Além disso, confira nossos outros vídeos legais aparecendo na tela agora e nos vemos no próximo vídeo. Cuidem-se, pessoal!